Olá, 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 olá. Deixa eu colocar aqui o microfone mais pra perto. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje estamos em mais um Clube do Livro Renúncia. E chegamos finalmente ao capítulo 5 deste livro. Eu achava que nós iríamos demorar mais um pouquinho, mas eu tô vendo que as pessoas estão continuando a questão do clube, estão muito entusiasmadas e é assim uma coisa muito legal de se ver. Então sejam muito bem-vindos. Para quem chegou agora, olha, não se preocupa, escuta aí, a gente vai conversando e aí depois tu pode se atualizar de tudinho. O que é o Clube do Livro? Esse é um projeto do Cantinho Espírita de leitura em conjunto. A gente faz uma reunião todo domingo às 19 horas e nós ficamos conversando, temos reflexões doutrinárias, vamos vendo e tudo mais, e a gente vai compartilhando todos esses sentimentos. Então, esse aqui, agora a gente vai falar do capítulo 5, mas para quem tá no grupo do grupo do Telegram do Clube do Livro, sabe que o que foi decidido? A cada 5 capítulos trabalhados, no próximo encontro, próximo domingo, é uma roda de conversa para falar dos 5 capítulos que nós falamos. E como chegamos finalmente no 5º capítulo, então, semana que vem tem encontro no Google Meet sobre os primeiros 5 capítulozinhos e vai ser muito legal, eu espero, e conto com a presença de todos vocês. O link estará, então, lá no grupo do clube no Telegram. Então, você já sabe, se vocês quiserem entrar no grupo do clube, só ir nos nossos destaques que nós temos lá os links, tudo bonitinho. Então, bora começar, né? Falar aqui oi para as pessoas. Oi, Gu Magalhães. O Gustavo aparece em todas e é super frequente lá no nosso clube. Boa noite. Boa noite para toda a galerinha que tá chegando aí, acenando. Quero também que vocês falem de onde vocês são, se vocês estão, como é que tá as coisinhas. Eu vou contando as histórias e vocês vão comentando aqui também o que vocês sentiram, o que vocês pensaram, refletiram, que a gente vai conversando desse jeito, tá? Então bora fazer a nossa prece, né, pra se harmonizar, relaxar um pouquinho, vamos lá. Respirando profundamente, inspirando pelo nariz, prendendo um pouco a respiração e soltando lentamente pela boca. Encontramos aqui mais um momento de encontro, de compartilhamento, de fraternidade, de emoção e de aprendizado. E agradecemos tudo isso ao nosso Pai tão misericordioso, Deus, tão sábio, e ao nosso irmão maior Jesus, que construíram esses caminhos para que pudéssemos evoluir e chegar mais perto deles. Para que pudéssemos nos sentir mais vivos, mais felizes, que conhecêssemos a vida, a história de Alcione e tivéssemos então a certeza de um futuro melhor através da humildade, resignação e da servidão ao meu Pai Celestial. Agradecer a todos que compareceram hoje e aos que vão ainda assistir, todos que possam ser tocados pela mensagem. Já valeu a pena então o trabalho. Que possamos então estar com disciplina, foco, fé, conectados em uma só vibração, que é de amor. Que assim seja. Então, como é que vocês estão aí, gente? Vamos lá.
Vamos lá, que eu quero saber de tudinho pra gente começar falando. Ah, tá caindo. Pra gente começar indo falando, né, sobre o clube e o livro. Este livro aqui, maravilhoso, que quem está lendo sabe o quão tem sido... É um negócio assim, quase como que de novela, sabe? Todo mundo fala e é babado esse livro. Oi, Josué, boa noite. É um babado atrás de babado. Eu tava tão empolgada na semana passada com o clube que eu acabei indo ler na segunda-feira, de domingo pra segunda passada. E aí eu fiquei agoniadíssima, que eu fiquei... Meu Deus, aconteceu tudo isso. O que eu vou fazer agora na minha vida? E já pensou... E a Aninha, vou logo dedurar a Aninha, que é a outra administradora daqui, deduro mesmo. Ela já está sofrendo porque semana que vem a gente não tem live pra falar de um capítulo novo. A gente vai falar os 5 capítulos que passaram na nossa roda de conversa. Então a Aninha está agoniadíssima, mas eu vou falar pra vocês no final dessa live qual vai ser o nosso dever de casa. E não se preocupem, eu acho que vocês, assim como eu, vão ficar um pouco sanados com essa questão, assim, de semana que vem é roda de conversa, mas vai estar tudo certo, a gente vai conseguir ler mais um pouquinho de Renúncia. CAPF Polis falou lá, somos de Floripa, Santa Catarina, oi, pessoinhas de Floripa. Olha, WKCida, olá, estou em Londres. Gente, estamos internacionais. Adoro. Daqui a pouco eu vou começar a falar inglês então, gente. Olha a Aninha aí, boa noite, menina. Já viu, Aninha, que eu já te dedurei aqui pra todo mundo? Boa noite, Aninha. Então, bora começar, né, a falar de que toda linda e poderosa como sempre. Obrigada. Tá, vamos começar, então, a falar do capítulo 5, que se chama Na Infância de Alcione. Deixa eu pegar aqui. O que vai acontecer, então, lá? Alcione foi notificada, né, que o Cirilo desencarnou, mas que foi tudo, na verdade... Vai ter que assistir depois, Aninha. Mas que desencarnou, mas que, na verdade... Ele... Como é que eu posso dizer? Foi tudo uma armação do Antero com a Susana, né? Porque o Antero queria se casar com a Madalena e a Susana queria, então, se casar com o Cirilo. E aí eles resolveram fazer essa armaçãozinha, né? Pra eles ficarem separados. E aí, Madalena sofrendo muito e tudo mais. E ela querendo ir pra América pra procurar mais Alcione. Pois é, agora que eu percebi que eu falei sem querer. Mas aí, né, Madalena ficando muito, muito agoniada, querendo saber mais do Cirilo, que é o marido dela e tudo mais. Ela então pede pro Antero pra eles irem, né, pra América, que é a América inglesa. Só que o Antero, tipo, meio que enrolando ela, fala: você precisa se recuperar, porque ela tinha sofrido com a varíola, e uma das consequências foi que ela não conseguia andar direito e tudo mais. Aí você precisa se recuperar e tal. E aí ele conseguiu lá meio que dar um migué na Madalena pra ela ficar. Só que ele falaram assim: como tem acontecido muita coisa aqui na França, a gente então vai se mudar para a Espanha, que era a antiga casa deles, o antigo país dos dois. Que se muda para a Espanha, você se recupera e aí a gente vai pra lá. Tá. Eu acho que aquela música Madalena chorava e sua mãe consolava dizendo assim. Acho que veio desse livro, porque nunca vi. Eu ainda acho que talvez a Alcione vai sofrer ainda mais que Madalena, coitada. E aí,
Então, ela tá lá e o Antero foi e ele acaba encontrando um antigo amigo dele que tá meio que com mais intenções de levar ele pra um caminho assim de um negócio escuso. E aí ele fala assim, tipo, tem um comércio super da hora pra ti. Esse comércio se chama escravidão. A gente vai escravizar os negros da África e vai levar lá para as colônias espanholas e portuguesas. E é super lucrativo, olha, super da hora. E o Antero fica interessado nisso, porque ele reuniu todo o dinheiro dele pra se mudar, né? Mas aí ele teria que ver uma nova forma de se sustentar, porque até então ele tinha trabalhos envolvendo a nobreza francesa. E aí ele fica meio que interessado, só que ele fala, peraí, eu vou comprar ali um terreno pra Madalena ficar com a Alcione e a menina, que eu esqueci agora o nome dela, que é a empregada dela. Se vocês... Gente, Dolores é o nome da empregada. E aí eles ficaram, eu vou comprar ali e a gente vai fazendo, né? Digamos que vai fazendo essa vidinha assim familiar, mas mesmo assim eu volto aqui pra conversar contigo pra ver como é que a gente vai fazer esse negócio e aquele cara lá só, que coisa boa e tudo mais. Então, Antero compra uma casinha, um terreno e tal, um terreno grande, mas não tão grande quanto os vizinhos, que são... Pera, eu vou ter que tenho que pegar de novo o nome, porque eu não vou decorar o nome deles. Eu sei que é com E. Se vocês souberem antes de mim, eu estou de buenas, agradecida por pegar, porque eu sou péssima com nomes. Vocês já viram, né? Estigarribia. São os Estigarríbia. E eles têm, tipo, várias terras ao longo, assim, da Espanha, da América Espanhola. Eles são, tipo, muito, muito, muito ricos e eles são vizinhos então, desse novo local que o Antero deu pra Alcione. E querendo algo mais, tipo, já dizendo, sabe, Alcione, eu sempre te considerei e tudo mais, agora você não tem ninguém, papinho ali, papinho aqui. Ele, vamos fazer uma família, só que a Alcione, a Madalena não quer. A Madalena quer procurar o Cirilo, mesmo que ele naufragou o navio dele, mas ela quer procurar pra ter certeza de tudo, porque ela acredita que o Cirilo foi o amor da vida dela e que nada mais importa. E aí, então, Antero fica furioso. E aí, ele começa a querer ir pra cima dela. E aí, a Madalena chega e ela fica muito assustada. E ela acaba citando a mãe dela meio que pra utilizar como proteção. De tipo, nós somos como irmãos. Ele lembra da minha mãe, aquela pessoa que você considera muito. E aí que ele meio que dá pra trás. Então você já vê aí que provavelmente a Madalena tipo, coitada. Ela ia ser... Provavelmente ele iria violentá-la, sabe? Se ela não tivesse citado a mãe. E aí, então, o Antero fica... vou dar um tempo, então, pra ela. Mas, tipo... É isso e tal. E aí, ele, então, muito, muito furioso com tudo aquilo, ele resolve ir pra Madrid, porque eles não estão em Madrid. Ele resolve ir pra Madrid pra resolver os assuntos dele com relação a escravidão e tudo mais, esse negócio meio escusos. E enquanto isso, ele leva uma vida assim, meio muito boêmia, assim, de pura luxúria mesmo, e desconta tudo que ele tem ali na almazinha, no coraçãozinho dele, enquanto ele tá em Madrid.
que ele fica meio que evitando desse jeito a Madalena. Enquanto isso, Madalena, então, ela quase não consegue andar, mas ela percebendo que ela precisa de sustento para muito além do Antero, ela pede para Dolores. Ela e a Dolores começam a fazer tipo uma plantação no terreno que tem mesmo, e elas conhecem o João de Deus, que é um... Eu não entendi direito, eu quero que vocês me expliquem melhor, porque eu já vi 2 vezes. Eu não sei se ele é um escravo ainda, ou se ele era um escravo e meio que trataram ele com decência e deixaram, agora você vai ser só um servo, mas o João de Deus era brasileiro e tinha toda essa questão, né, de servidão lá, que ele foi meio que resgatado pelos Estigarribia. Eu vou ter que... A minha mente é um negócio. E aí, então, eles vão, né, com essa coisa dos Estigarribia. E ele é super tratado bem, mas eles têm também esse comércio aí de rapto de criança e tudo mais. E eles têm uma grande plantação e ele meio que gostou da Dolores. Então, ele vira um amigo muito... Olha, a Aninha, ele é tipo um homem liberto, e o Gustavo falou. Na prática, ele era escravo, mas no papel era como se fosse liberto. Então, eu acho que ele era tipo um escravo, mas que tinha no papel como se fosse liberto e tudo mais. Sabe aquela coisa de servir por gratidão, sabe? Acho que a Aninha era uma escravidão liberal. É quase que isso, assim. É uma coisa meio confusa, sabe? E aí, então, o João de Deus vira um amigo muito grande delas. Enquanto isso, Alcione está crescendo. O Antero meio que deu uma sumida, porque ele ficou meio que com o ego ferido por ter acontecido tudo aquilo e tal. E ele às vezes ele visitava, mas não passava de uma semana. E se passaram 3 anos durante tudo isso. E a Alcione vai crescendo e vai demonstrando o quanto ela já é evoluída espiritualmente. Ela tem uma questão com os animais, de proteger os animais, da questão da providência divina, que se você pedir algo, quando conseguir, agradeça. Tem uma cena muito bonitinha que eu achei da chuva, que aí tava passando por toda uma condição assim de seca e tudo mais, e aí Madalena tava preocupada porque era o sustento delas, e aí então choveu. E Madalena e a Alcione foi logo fazer uma precezinha, porque se você pediu a Deus, você tem que agradecer a Ele por ter atendido aos seus pedidos, né? Então ela já estava fazendo uma prece de agradecimento, e ela tem muito assim a ensinar, né? Madalena sente que ela tem muito a ser ensinada por Alcione. E a Alcione é o ser assim que meio que deu um respiro na vida da Madalena, sabe? Madalena que ficou tão desolada, tão sozinha, e a Alcione que conduz ela pra tudo isso. Mas se vocês acharam que Madalena não poderia sofrer mais, acharam errado. Por quê? Porque os Estigarribias não estavam gostando que Antero estava no comércio de escravos. E era meio que então concorrência, né? Um comércio legal desse. Um comércio legal desse, sabe? De pessoas, tráfico humano, esse tipo de coisa. E aí os Estigarribias não estavam gostando e resolveram então denunciar tanto o Antero quanto o amigo dele, né? A família do amigo dele que estavam pro Santo Ofício, como acusando eles de estarem fazendo rapto de crianças indefesas
e denunciarem indefesa, fazerem questão de indefesas. Peraí, só um minuto. E aí tem as porque elas eram a concorrência, né, a concorrência do Antero. Ok, Antero foi, e detalhe, os Esgarribas tinham uma questão, né, os Esgarribas tinham apoio da Igreja Católica. Eles tinham lá na família um dom, um bispo. E aí, por isso, eles conseguiram a declaração e foi condenado o Antero. Foram confiscados todos os bens de Antero. Todos os do Antero todos os bens do Antero foram confiscados. E detalhe, João de Deus apareceu falando que eles gostavam muito também da Alcione. Então eles queriam tomar a terra de Madalena e queriam fazer o quê? Queriam também meio que tomar conta de Alcione como se ela fosse também uma serva e tudo mais, que eles estavam falando como se ela fosse uma mestiça, sabe? E Madalena, quando descobre isso, ela fica aterrorizada e simplesmente eles então resolvem, né? Ela resolve ir pro convento onde que ela é das carmelitas, das irmãs carmelitas, para pedir ajuda para receber então Madalena. Só que as irmãs carmelitas, elas não podiam ajudar naquele momento porque elas já estavam sofrendo muita perseguição. Inclusive falam sobre chibatadas que elas estavam sofrendo e tudo mais. E não era uma coisa assim que ela gostaria, né, de se intrometer, infelizmente, porque elas já estavam meio que ali quase que no limite delas, assim. Mas o João de Deus corre e acha alguém incrível, maravilhoso, um conhecido nosso. Quem seria? Seria simplesmente o Padre Damiano. Padre Damiano, maravilhoso. Ele, gente, sério, Padre Damiano, também conhecido atualmente como Emmanuel, é uma reencarnação de Emmanuel. E ele meio que ajuda então, né, a Alcione como é que eu posso dizer? Ele ajuda a Alcione e ele vai pro encontro lá e vai ajudando todo mundo e tal. E ele meio que dá a cara a tapa contra os eu tenho que lembrar o nome deles. Enfim, contra o Dom Alfonso lá. E ele simplesmente ele fala assim, olha, não é desse jeito, aqui estão os documentos, tem tudo provado e não tem como tirar, sabe? Não tem como tirar a terra dessa mulher, até porque ela tá fazendo tudo de normal, não tem nada acontecendo aqui e também não tem nada acontecendo com relação à filha dela. E por conta disso, eles não conseguem então fazer absolutamente nada e o Padre Damiano então acaba se tornando muito amigo e ele então acaba se tornando muito amigo assim ela acaba se tornando muito amigo do Padre Damiano. Padre Damiano, mas temos que retomar numa parte que se eu não me engano,
fui fazer um trabalho. Desculpa, gente. Esqueci de uma parte que o Antero começou a remoer tudo aquilo, toda a culpa do que ele tinha feito, mas principalmente também porque não deu tanto certo o plano. E ele ia contar pra Madalena dele ter afastado o Cirilo e tudo mais. Só que acabou que misteriosamente Cirilo foi encontrado desencarnado, morto. As pessoas não sabiam, havia rumores que ele tinha tirado a própria vida por ter tido a ruína, né? Mas também apareceram coisas de que simplesmente, gente, pode ter que a família Estigarribia, agora voltou o nome à mente, a família Estigarribia, ela pode ter também feito alguma coisa escusa para tirar a vida do Antero. Então, olha aí, um sofrimento da Madalena poderia ter sido evitado, mas enfim, a providência divina não os permitiu e Antero teve a questão de voltar para a vida deles lá. Esse foi o resumo do capítulo. Desculpa, gente, se teve alguma coisa, eu comecei a dar uma falhinha. Pra quem está aqui no ao vivo agora, porque eu tô falando agora pras pessoas, principalmente pras pessoas que vão ver depois. Aconteceram algumas coisas aqui, alguns incidentes nos comentários, mas já dei uma resolvida. Vou reorganizar aqui o pensamento. E olha aqui, Gustavo, Padre Damiano, é tudo pra mim. A Mi Bezerra, só li 2000 anos até agora, vou ler os outros. Olha, Mi, tu pode entrar no nosso grupo do Telegram, a gente tá lendo, ó, a gente só leu os 5 capítulos ainda, dá tempo de ler o resto, vir acompanhar com a gente, é muito legal esse encontro. E aí, então, eu quero contar pra vocês aqui algumas coisas de contexto histórico, mas também algumas coisas que me veio à mente estudando o espiritismo, se o meu computador ajudar, estudando com a questão da doutrina espírita. Por quê? Meu computador não quer agora. Eu acho que é muito interessante da gente falar sobre a questão da escravidão. Por quê? O comércio, o Antero prosperou muito com relação a isso. Só que assim, gente, pensem muito bem. Será que é uma coisa que é divina a gente pegar e submeter ao outro, sabe? A condições precárias, a tirar a liberdade do outro? Se nós nascemos com relação ao livre-arbítrio, a gente precisa lembrar que quem somos nós para tirar a liberdade do outro, se Deus deu a nós liberdade, sabe? Só pensa assim, se Deus deu aí pra gente a liberdade, quem somos nós, assim, perto de Deus? Colocasse Deus, a gente nem aparece assim na lista, perto de Deus para tirar a liberdade do outro. Mas ainda é uma coisa muito da humanidade de querer se sobrepor ao outro, sabe? E olha, acho que estou atrasado na leitura. Estamos no caminho, mas tá tudo certo. Às vezes a gente atrasa, depois o pessoal passa. Tem gente até que já terminou já algumas partes, alguns capítulos que a gente fica, gente, calma, vamos aqui, vamos tentar, mas sem pressão nenhuma. Eu acho que essa que é a graça do clube, assim, a gente vai todo mundo indo e se juntando, sabe? Indo e se juntando e compartilhando as informações, o que vai pensando. E eu queria trazer para vocês sobre a questão da liberdade, porque tem lá no Livro dos Espíritos, tem diversos livros, tem uma parte que é justamente sobre a lei de liberdade, que é na terceira parte do Livro dos Espíritos. Eu queria falar sobre a escravidão, que você pega lá na questão 829. Haverá
homens que estejam por destinados a ser propriedade de outros homens. É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força, desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Aí o comentário do Kardec. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente impor sua religião aos demais. Então a gente já fala aqui assim basicamente de duas coisas. Uma é sobre de você realmente retirar, e que isso é uma coisa degradante, de você retirar a liberdade do outro. Nós como seres, e que na nossa visão espírita defendemos muito a questão das leis de Deus, isso é uma lei imutável. Devemos lutar pela liberdade de todos, lutar pela igualdade, por tudo. Então, eu acho assim de tremenda importância para vocês lembrarem disso, do quão a liberdade é importante, como ela é uma das leis divinas imutáveis. Então, já pensem aí. E uma outra coisa que também fala assim sobre a questão, eu acho que eu falei impor a religião demais, mas era um outro trecho, gente, não tem nada a ver com isso não. Na questão 830, se fala aqui de: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural. Aí eu só vou ler um trechozinho, não vou ler todo não. O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Então peguem nessa parte aí, assim. Às vezes a gente olha, mas tem aquilo dali. Não, aquilo dali vai continuar não sendo legal. Você escravizando uma pessoa continua não sendo legal. Você querendo, independente de qual a cultura que aquela outra pessoa, aquele outro ser humano seja, continuando também não sendo legal. E eu acho muito importante da gente discutir, porque foi um fato histórico do nosso país, da nossa sociedade, e que muitas pessoas continuam, sabe, propagando informações meio que errôneas, e muitas pessoas continuam sofrendo com tudo o que aconteceu durante esse período. Esse período tenebroso da nossa história. O nosso país ele foi construído à base de escravidão. E o que a gente agora tem que ver com a liberdade para que as condições se tornem mais igualitárias? É importante que a gente reflita isso e que a gente veja, por exemplo, o lado que foi lá na América Espanhola. A gente está lendo um livro que se trata de pessoas que utilizavam desse artifício de que era a lei e tudo mais, que se podia. E que o Antero, por exemplo, ele era altamente religioso, digamos assim. Mas mesmo assim, era uma lei errada. E outra coisa, o Antero, por exemplo, ele foi denunciado pela Santa Inquisição, que eu já vou explicar pra vocês melhorzinho o contexto da Santa Inquisição e tal. Mas, por rapto de crianças indefesas e tal. Mas ele foi denunciado por outros senhores de escravos, outros traficantes. Os outros traficantes só não foram condenados porque eles tinham boas relações com a igreja do Tribunal do Santo Ofício. Eles pagavam com terrenos. Detalhe, eu não estou criticando a igreja católica, estou criticando a igreja católica, não estou criticando o catolicismo, mas sim aquelas pessoas que estavam envolvidas nesse sistema, porque há pessoas e pessoas, assim como no espiritismo vão haver pessoas e pessoas, em outras religiões, em várias ideologias políticas, etc.
Há pessoas e pessoas, independente de tudo isso. Não quer dizer que por eu ser, por exemplo, espírita, que eu sou uma pessoa extremamente boa, extremamente santa, pura e tudo mais, e correta, e razão. Não. Tem também. Então a gente precisa saber dividir. Mas é importante da gente lembrar um pouco disso, sabe? E aí tem aquela parte que é justamente dos Estigarribias que eu queria falar, que foi quando eu li, que é da parte do João de Deus, né? Que a gente fica com aquela coisa, ele é escravo, não é escravo, é escravo, não é escravo. Não sei dizer. Que é: há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam que lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizer disso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham um bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Ou seja, é menos mal, mas ainda é errado. Então eles tratavam o João de Deus com dignidade, davam uma maior liberdade para ele e tudo mais, mas ele continuava sendo um escravo. Ele continuava sendo um servo. E a maneira como seria tratado, assim, na visão espírita, não é legal, não é ideal. Então, a gente vai vendo dessas diversas nuances, porque até mesmo às vezes quando se faz uma boa ação, ele se faz uma boa ação pensando em si, egoicamente, sabe? Então, a gente também tem que começar a pensar no que as nossas ações a gente está fazendo, como a gente está fazendo nossas ações. Se a gente está fazendo as nossas ações somente a nossa, como é? Somente a nosso favor, porque eu tô fazendo pra ir pro nosso lar, etc, etc. Ou eu tô fazendo realmente pra ajudar aquelas pessoas? Qual é a maneira que nós... Porque também vem tudo com o intuito. Entendeu? E aí, falar um pouquinho sobre a Santa Inquisição e a Tribuna do Santo Ofício. Gente, vão comentando aí, tá? O que vocês acharam do livro e tudo mais. Eu sei que eu tô meio perdida. Olha, a Raud Célia falou: o propósito desse estudo no Telegram é muito show de bola. Ai, legal. Oi, Lária. Oi, Laura Teixeira. E aí, eu quero que vocês vão comentando aí. Eu tô dando aqui, eu me dei uma perdida no de hoje. Mas, olha, semana que vem é roda de conversa sobre os 5 capítulos no Google Meet. Não vai ser gravado. E quem quiser participar, é só entrar no nosso grupo do Telegram. Tá tudo lá nos destaques. Link, QR Code, tudo. Quero vocês lá. E aí a gente conversa melhor sobre o 5º capítulo. Que aí eu prometo pra vocês que eu vou estar mais reorientada aqui. Então, Santa Inquisição e Tribuna do Santo Ofício. A Santa Inquisição e a Tribuna, elas foram lá da época da Idade Média. Eu quis pegar, por exemplo, a Inquisição Espanhola, já que a gente está falando da Espanha. Começou a Inquisição em 1478 e terminou só em 1834. Olha aí, gente. Começou antes do Brasil ser descoberto. É muita, muita coisa. E terminou depois do Brasil ter sido declarado independente, né? Já tinha aqui... Ixi, durou muito tempo e foi muito conhecido por aquelas coisas que a gente já sabe. Por exemplo, teve queimada as pessoas que eram denominadas bruxas. Tinha muitas perseguições, questões de tortura. O Antero, se eu não me engano, ele foi condenado a um tempo de tortura, mas aconteceu tudo aquilo.
E assim, eram umas coisas muito, muito ruins, assim. Eu lembro que eu estudei na minha aula de história, gente, eram coisas terríveis que assustavam. Só de olhar para as máquinas de tortura que eles tinham era horrível. E era assim, pessoas te denunciavam, você não sabia qual o motivo pelo qual você era denunciado, nem por quem te denunciou. Você tinha que pressupor e que se você pedisse perdão por algum outro pecado que não fosse aquele dali, eles só adicionavam na lista. Você falou isso? Você realmente fez isso? Interessante. Mais um pra lista. E aquele não era cortado, não era perdoado. Geralmente as pessoas que eram perdoadas eram muito raras, porque eles não queriam passar a impressão de que eles tinham errado, cometido algum equívoco. Então, geralmente, eram pessoas mais abastadas, né? Que tinham uma melhor condição. E aí, gente, era um negócio assim que tu ficava, meu Deus, era vizinho denunciando vizinho pra poder ver se compensava alguma coisa de alguma denúncia e tal, porque a Espanha começou a se tornar muito fervorosamente com a questão da igreja. Mas o interessante é que antes o Papa não tinha autorizado, não era uma coisa assim, que o Papa tinha, não, tá tudo certo, pode fazer aí. Não, ele não tinha concordado com aquilo, mas como fizeram, eles, vai aí. E foi uma das coisas mais horríveis que já fizeram, assim. Inclusive, gente, se eu não me engano... Não, eu vou falar besteira, eu vou mexer com outro país, é melhor não confundir a cabeça de vocês. Mas aí tinha, por exemplo, pessoas que elas sobreviviam à tortura e aí depois elas iam passar pelo julgamento. E o julgamento era na frente de todo mundo, um monte de gente ia lá e ia começar a acusar. Você tinha que ter provas, testemunhas, um monte de coisa para ser perdoado. Então, provavelmente, você era condenado à morte. E aí tinha aquela questão das fogueiras, do enforcamento, etc, etc. Além de confisco das suas terras e de, às vezes, alguns parentes. Por isso que no livro, por exemplo, quando a gente vê que querem confiscar a terra da Madalena e falam assim, e o Dom Afonso fala, mas incluem parentes, é porque pra eles, se um tava, era aquela coisa da fruta podre. Se um tava podre, então tava todo mundo, e aí todo mundo vai e retira, sabe? E você ficava com tanto assim. Eu acho bem interessante. Pesquise um pouco mais sobre a Santa Inquisição, e principalmente a parte espanhola, porque ela foi uma das mais autoritárias, assim por dizer. E aí também, vamos ver aqui. Uma outra coisa que eu queria lembrar pra vocês, só pra finalizar mesmo, acho que vocês não estão querendo muito conversar e eu tô meio perdida hoje, mas eu acho que o livro fala muito sobre isso, assim, liberdade. Eu queria falar pra vocês de uma parte, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que é: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E eu acho que é muito interessante sobre a questão, fala assim, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Tem diversas interpretações de que Senhor estou falando, se é o Senhor Jesus, se é Senhor Deus. Mas eu acho interessante da gente ver dessa coisa mais religiosa e de que onde está... Eu gosto de abraçar a questão de Deus porque abraça muito mais a nossa concepção. E onde está Deus, vai estar a liberdade. A gente não tem como chegar e com um encarceramento, tanto pode ser das nossas almas quanto do nosso próprio, das nossas próprias escolhas, e enxergar Deus. Que nós fomos criados, é um presente que Deus nos dá, o livre-arbítrio, justamente para que possamos evoluir, prosseguir um caminho em conjunto, sabe? Então, é muito importante da gente pensar essa liberdade, a liberdade de agir,
a liberdade de pensar, a liberdade de escolher. Às vezes a gente olha para certas coisas e pensa, mas aquele tal, não vou entrar muito em polêmicas, mas aquele sistema de governo tal era melhor para mim. Mas e para quem mais? Será que todos vão estar melhores? Todos vão estar com essa certa liberdade? Lógico que vão haver situações que, por exemplo, sistemas penitenciários vão ser necessários para a corrigenda de certas ações que acabam invadindo a liberdade do outro, que a gente tem que ter uma maior noção. Mas a gente tem que sempre lembrar do valor da liberdade por si. E tem que pensar, que liberdade é essa e como é que eu estou usando, se isso é um presente divino. Eu tenho que utilizar cada vez a minha liberdade em prol da humanidade. Porque é essa liberdade aí, em prol da humanidade, que é mais onde está o Senhor. E eu acho bem importante da gente falar aqui. A liberdade, será que a Madalena conseguiria ter a liberdade dela se ela não tivesse, por exemplo, Madalena e Alcione teriam a liberdade delas se elas não tivessem, por exemplo, o apoio do Padre Damiano? Como elas estariam nessa situação? Eu acho que só o fato delas duas, de, por exemplo, Madalena ter perdido o esposo dela, ela já tem menos liberdade, já teria menos liberdade do que se fosse realmente uma mulher casada, sabe? Porque ela não tem a proteção de um homem do lado dela e tudo mais. E aí a gente fica pensando, mas poxa, ela tá ali, tá devota e tudo mais. O que ela fez realmente de equivocado? Absolutamente nada. Ela se envolveu apenas em uma situação política e econômica. Porque é isso que aconteceu. E era isso que acontecia muitas vezes no tribunal da Santa Inquisição, na tribuna do Santo Ofício. Era uma disputa de poder ali e que Madalena caiu lá no meio de tudo aquilo sem poder fazer absolutamente quase nada. Porque também tinham outras pessoas e outras pessoas do clero, como as irmãs, o próprio Padre Damiano, que estavam naquele meio e tentando realmente fazer o que a igreja deveria fazer: assistir aos necessitados. Então a gente também vê um pouco dessa questão da liberdade de escolhas agora, eu acho. Eu acho que esse capítulo, vocês vão ver nos outros, que todo capítulo eu venho perguntar qual é a renúncia desse capítulo. Talvez seja a renúncia de poder. Porque a gente vê muito dessa coisa. Aí você tem a escolha de ter ou não ter esse poder. Mas se você tiver o poder, se você tiver a oportunidade de ter o poder, para que caminho você vai levar? Teve alguns que levaram para um caminho totalmente tortuoso, de escravizar as pessoas, de tornar uma coisa toda desumana. Os outros que eram bispos e tudo mais, certos bispos e tudo mais, aproveitaram todo desse poder para também aproveitar um pouco mais da corrupção da sociedade, de se aceitar terra, ouro, de tomar terrenos e crianças do seio de suas mães. Mas também tiveram alguns, como as irmãs e o Padre Damiano, que tiveram a escolha de se manter fiéis às palavras do Mestre, de chegar e ir de frente com aquilo que é proposto pela Santa Inquisição, de tornar tudo mais humano, de levarem as chibatadas, de chegarem a falarem, de argumentarem a favor da humanidade. O Antero também teve sua oportunidade de continuar lá como família e tudo mais, mas ele chegou como família, mas não como casado, como Madalena.
tiveram vários e vários anos para ele chegar e falar: olha, eu fiz isso daqui, eu preciso encarar as consequências disso daqui. Mas não, ele preferiu ir pro local da luxúria, das paixões, do ego, de tudo assim, das coisas obscenas, sabe? Então ele preferiu tudo isso. Ele não renunciou. Então a gente pode pensar nesse daí realmente sobre a questão do poder, sabe? E vários desses que estavam falando sobre o Senhor não estavam perto do Senhor. Mentalmente, digamos assim. Tinha meio que um vazio. E a jovem, a criancinha Alcione, que mal conseguia ainda andar direito, tava lá. Tinha feito já a sua escolha de amar Jesus e ser serva do Pai. Eu acho que do capítulo 5 foi um pouquinho disso que deu pra se falar. E aí, gente, o que vocês têm pra falar desse capítulo 5 que aconteceu? Hein? Me contem, me contem. Quero saber tudo. Porque senão a gente encerra aqui. E lembrando... Peraí, deixa eu ver se eu acho. Lembrando que semana que vem não tem live aqui no canal. Vai ter uma roda de conversa sobre os 5 primeiros capítulos. A gente vai falar sobre Suzana, vai falar sobre Antério, vai falar sobre Cirilo, Madalena, Dom Inácio e os babados todos da nobreza francesa. A gente vai falar sobre tudo isso no encontro do domingo que vem. Viu? Se vocês não têm mais nada o que falar, então eu vou passar o deverzinho de casa pra vocês. Como semana que vem não vai ter live, e eu sei que vocês estão agoniados pra saber o que vai acontecer, então a gente vai fazer o seguinte: daqui a 15 dias, sem ser no próximo domingo, no outro, a gente vai fazer uma super live de 2 horas. Mas pra isso, são 2 horas, 2 capítulos, gente. Mas, pra isso, vai ter que começar antes, porque eu tenho compromisso um pouco depois. E aí não vai dar pra começar 19 horas. Mas no domingo, eu vou ver se fica pras 4, se fica pras 17. Eu verei como é que vai ficar melhor pra mim. Mas já sabem, 2 capítulos. Vocês então, o deverzinho de casa pra vocês é o capítulo 6 e 7 pra gente discutir daqui a 15 dias, pra gente continuar nesse ritmo. Então vocês têm 2 semanas, 2 capítulos, tá? Sussa pra vocês. E se você começou agora, assista nos nossos vídeos, tem no nosso YouTube, no IGTV, tudo gravadinho, tudo bonitinho pra vocês. Lembrando, entre no nosso grupo do Telegram, tá bom? Tá bom, gente? Entrem lá, porque tá muito legal, as pessoas estão conversando, estão falando como elas estão, andando com a literatura delas e tudo mais. Então entrem, que aí a gente vai se tornando cada vez mais família, e eu quero muito ver vocês domingo que vem, tá? Olha, Gustavo, eu tô mais na expectativa pro próximo capítulo, mais coisas irão acontecer. Meu Deus, misericórdia!